O tapete portátil que promete manter seus alimentos aquecidos com praticidade e eficiência. Se você já passou pela situação de preparar uma refeição e, na hora de servir, encontrar pratos já mornos ou frios, sabe como isso pode ser frustrante? O tapete portátil de aquecimento de alimentos da Edelna chega como uma solução inteligente para esse problema. Ele foi desenvolvido para manter refeições na temperatura ideal por mais tempo, sem alterar o sabor e sem queimar os recipientes. Compacto, fácil de transportar e simples de usar, é um acessório pensado tanto para o dia a dia em casa, quanto para quem gosta de receber visitas e servir refeições completas sem correria. Seja bem-vindo ao Review Produtos Online, o canal que traz análises sinceras, técnicas e completas para você comprar com mais consciência e investir no que realmente funciona. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. O link direto para o produto está na descrição e fica até o final do vídeo, porque vou compartilhar um bônus com recomendações práticas de uso que podem aumentar muito a vida útil e a eficiência do tapete de aquecimento. Agora, vamos aos 5 pontos positivos desse modelo da Edelna. Primeiro ponto positivo: sistema de aquecimento uniforme. O tapete utiliza resistências internas que distribuem o calor de forma homogênea em toda a superfície. Essa característica é essencial para evitar pontos quentes que possam queimar recipientes de vidro, metal ou cerâmica. A uniformidade garante que os alimentos fiquem na mesma temperatura, sem necessidade de reaquecer em forno ou micro-ondas. Segundo ponto positivo: compatibilidade com diferentes recipientes. Ele pode ser usado com pratos, travessas, panelas ou tigelas, desde que sejam resistentes ao calor. A base é projetada para suportar recipientes pesados sem deformar, e a superfície antiderrapante evita acidentes durante o uso. Isso aumenta a versatilidade do produto, que pode ser aplicado desde refeições rápidas até jantares mais elaborados. Terceiro ponto positivo: portabilidade e praticidade. O tapete é leve, dobrável e fácil de transportar. Isso significa que ele pode ser usado em diferentes ambientes da casa, em viagens, eventos ou até em pequenos negócios de alimentação. Por ser compacto, pode ser guardado em gavetas ou prateleiras sem ocupar muito espaço. Quarto ponto positivo: eficiência energética. O consumo de energia é baixo, já que o tapete foi projetado para manter o calor e não para cozinhar alimentos. Ele alcança uma faixa de temperatura estável, geralmente entre 50 e 70 graus Celsius, suficiente para conservar o alimento quente, sem risco de superaquecimento. Esse equilíbrio faz dele uma alternativa prática e econômica para o uso diário. Quinto ponto positivo: segurança no uso. O modelo conta com sistemas de proteção contra superaquecimento. Se a temperatura interna ultrapassa o limite de segurança, o circuito desliga automaticamente. Além disso, o material externo é resistente ao calor, o que evita queimaduras em contato rápido. Até aqui, vimos que o tapete de aquecimento da Edelna reúne bons atributos: praticidade, economia de energia, portabilidade e segurança. Mas, como em qualquer produto, é importante conhecer também as limitações. Entender esses pontos ajuda ele a criar expectativas realistas e a decidir se ele realmente se encaixa na sua rotina. Vamos agora aos 5 pontos negativos que também precisam ser avaliados. Primeiro ponto negativo: área útil limitada. O tamanho do tapete é adequado para recipientes médios, mas pode não ser suficiente para grandes travessas ou para servir várias pessoas ao mesmo tempo. Quem pretende usá-lo em jantares familiares grandes pode precisar de mais de uma unidade. Segundo ponto negativo: aquecimento restrito à manutenção da temperatura. O tapete não substitui um fogão ou forno. Ele mantém o alimento aquecido
mas não é capaz de cozinhar ou elevar significativamente a temperatura de pratos frios. Para melhores resultados, é importante colocar o alimento já quente sobre ele. Terceiro ponto negativo: tempo de resposta relativamente lento. Por ser projetado para aquecer de forma gradual e segura, o tapete pode levar alguns minutos até atingir a temperatura ideal. Isso pode gerar uma sensação de lentidão em quem espera aquecimento rápido. Quarto ponto negativo: superfície sensível a líquidos. Embora seja resistente ao calor, o material não deve ser molhado em excesso. Derramamentos frequentes de líquidos podem danificar a camada protetora, reduzindo a durabilidade do produto. Quinto ponto negativo: ausência de controle de temperatura ajustável. O modelo mantém uma faixa de aquecimento padrão e não oferece regulagem. Para a maioria dos usos, isso não é um problema, mas quem gostaria de ter controle mais preciso da temperatura pode sentir falta desse recurso. Agora, vamos ao bônus com recomendações práticas para que o seu tapete portátil de aquecimento dure mais e funcione sempre da melhor forma. Sempre utilize o tapete sobre superfícies firmes e planas, evitando dobrar ou forçar a estrutura durante o uso. Não apoie objetos cortantes ou pontiagudos sobre ele para não perfurar a camada de aquecimento. Use apenas recipientes compatíveis com calor, evitando plásticos que possam deformar. Se derramar líquidos, desligue imediatamente, seque com pano macio e só volte a ligar quando estiver completamente seco. Durante o armazenamento, mantenha o tapete enrolado suavemente ou dobrado apenas nos pontos indicados pelo fabricante, sem amassar. Por fim, nunca deixe o produto ligado sem supervisão por longos períodos, mesmo com um sistema de proteção térmica. Conclusão: o tapete portátil de aquecimento da Iedelna é uma solução prática para quem precisa manter refeições na temperatura ideal por mais tempo. Ele é compacto, econômico, fácil de transportar e seguro, tornando-se um aliado útil em casas pequenas, ambientes corporativos ou mesmo em eventos informais. Suas limitações estão relacionadas ao tamanho da área útil e à ausência de regulagem de temperatura, mas dentro da sua proposta, ele cumpre bem o que promete. E você, acha que esse acessório pode facilitar sua rotina na hora de servir refeições? Conta pra gente nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo review!